Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com o André Alcântara. O André é presidente da ANAUNE, Associação Nacional dos Advogados da União. Obrigado pela presença, viu, André? Obrigado, Luciano. A gente vai falar sobre advocacia pública, sobre burocracia de Estado, sobre carreiras de Estado, e vocês lá na AGU, obviamente, que também desempenham papéis muito importantes para a composição do Estado. Vou explorar muito essa atuação de vocês lá, tá? Ótimo. Você tem um posicionamento interessante, eu queria que você dividisse isso com os nossos internautas, sobre a necessidade de o país ter uma burocracia fixa, uma burocracia profissional, pessoas que, independentemente da alternância de poder, que consigam manter a máquina de pé. Explica pra gente melhor o que é isso, hein, André? Bom, Luciano, depois da Constituição de 88, o Estado brasileiro começou a realmente se estruturar, né? As instituições de Estado, elas começaram a se fortalecer e as carreiras começaram a existir. Por quê? Porque a partir de 88 se exigiu o concurso público como forma de ingresso no serviço público, e aquelas pessoas que prestam serviço público, ela tem a intenção de ali permanecer durante uma vida, prestando serviço ao Estado e à sociedade brasileira. Então essas pessoas, elas vêm se profissionalizando ao longo do tempo, ela vem conhecendo a instituição que ela trabalha com muita propriedade, ela conhece como funciona a máquina. Não é? Então o que a gente defende é que essas pessoas efetivamente ocupem as chefias dessa instituição, porque você não causa uma solução de continuidade a cada novo governo. Como antigamente não havia uma burocracia profissional no Estado, as pessoas eram convidadas, não é, para trabalhar durante aquele mandato, não é, do governante, e ao final do mandato muitos saíam porque eles não faziam parte do corpo técnico do Estado. Isso criava um problema danado, porque o país parava toda vez que chegava um novo governante. Hoje não. Esse foi um grande avanço do concurso público. As pessoas permanecem, conhecem a instituição, e essas pessoas devem chefiar. Um grande exemplo disso que ocorre há mais tempo, antes da Constituição de 88, é o Itamaraty, que é uma casa extremamente profissionalizada, onde o corpo técnico e as chefias são exercidas pelos próprios diplomatas, e as Forças Armadas. Então, tanto as Forças Armadas como o Itamaraty são instituições que mostraram que você ter uma burocracia de Estado profissional, competente, que se autochefie, conduza os rumos da instituição, fez com que essas instituições tivessem avançado muito antes de instituições mais novas, como, por exemplo, a Advocacia Geral da União. Hoje vocês da AGU estão em todos os lugares onde deveriam estar? Não. Muitas das chefias da Advocacia Geral da União não são exercidas por membros da Advocacia Geral da União. E lá dentro, como é que vocês têm discutido isso? Nós defendemos, você sabe que dentro da AGU nós temos 4 carreiras, né? Temos a carreira de advogado da União, a de procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e procurador do Banco Central. A gente defende que cada carreira exerça as chefias dos seus respectivos órgãos. Então, os advogados da União sejam chefiados pelos advogados da União. Os procuradores da Fazenda sejam chefiados pelos procuradores da Fazenda. Procuradores federais e Banco Central, respectivamente. Não é por quê? Porque a particularidade da atuação do advogado da União, do procurador da Fazenda e das demais carreiras é conhecida pelo membro daquela respectiva carreira. Então a gente defende hoje que, como em várias instituições brasileiras, quem chefie a instituição seja um membro da instituição. Pela primeira vez, a Advocacia Geral da União está sendo chefiada pelo membro da instituição. Isso teve uma particularidade muito positiva, porque o ministro Adams, por conhecer a instituição há muitos anos, que ele já faz parte da carreira desde 1993, ele fez com que a instituição não parasse a sua estrutura, o seu funcionamento, porque não houve solução de continuidade. Esse foi o grande avanço de a gente ter um membro da instituição chefiando a instituição. André, tem uma discussão lá dentro da AGU sobre a questão do honorário de sucumbência. Queria que você explicasse para as pessoas em que pé esse debate está. Essa pergunta que você fez, Luciano, é muito interessante, porque honorários não é uma receita pública.
honorários é pago ao advogado da parte vencedora pela parte vencida. Então, se, por exemplo, um cidadão entra com ação contra o Estado brasileiro, contra a União, e a União, bem defendida por seus advogados, venha a ganhar a ação, a parte que entrou com a ação, ela terá que pagar honorários aos advogados da União. Como é na iniciativa privada. Advocacia privada. Quando um litígio ocorre entre particulares, o particular que perdeu, ele paga os honorários ao advogado da outra parte. Hoje esse honorário vai para o Tesouro. Ele é carreado inteiramente para o Tesouro. E isso é um desperdício muito grande. Por quê? Os honorários têm uma dupla função. A primeira é de motivar os advogados a não só bem defender o Estado, mas a ganhar a ação. Você tem um advogado motivado que vai envidar todos os seus esforços para que a União ganhe aquela ação, ela vai, ao final, ter um incremento substancial nas vitórias da União. Não que a gente não atue para ganhar, é lógico, mas se você tem esse elemento motivacional, se você tem esse plus, o advogado vai envidar toda a sua expertise, toda a sua competência para isso. E o outro viés é que com esses honorários a instituição praticamente poderia ser autogerida. Se esses honorários fossem carreados para dentro da instituição, nós poderíamos ter instalações mais adequadas. Por exemplo, no norte do país, as instalações da Advocacia Geral da União são péssimas. E a gente poderia utilizar esses valores também para nos melhor estruturar, para a gente ter mais condições de trabalho. Isso ia ser uma bola de neve. Ao mesmo tempo que você tinha mais estrutura, ao mesmo tempo que você pagava uma parte desses honorários para os advogados e até para os servidores, né? A ideia também é que os servidores... Dividir com os servidores... Também, a ideia é que os servidores também sejam contemplados. Você ia ter uma estrutura azeitada, um escritório de advocacia, não é? Falando de igual para igual com a iniciativa privada. A gente sabe que a iniciativa privada contrata os melhores advogados a peso de ouro, e você iria ter um escritório de advocacia defendendo o Estado e a sociedade brasileira com esse mesmo nível. Para a gente encerrar, não poderia deixar de tocar nesse assunto. Qual é a posição da ANAUNE a respeito dessa transposição que está sendo feita agora de servidores, de advogados, né, que estão hoje na AGU, para se tornarem advogados públicos? Advogados da União. Na verdade, eles passariam a ser advogados da União. O cargo hoje qual é? O cargo hoje é de assistente jurídico. A gente tem que voltar um pouco à história da instituição. Né? Antes não havia Advocacia Geral da União. O Ministério Público fazia a defesa e os assistentes que trabalhavam no Ministério faziam a consultoria. Esses assistentes, à época, pessoas que entraram antes de 88, tinham mais de 5 anos, foram transpostos imediatamente para a carreira de advogado da União. Automaticamente. E essa transposição, ao tempo, não foi questionada. Ela se sedimentou, e essas pessoas que trabalhavam nos ministérios à época, já tinham mais de 5 anos, tinham todos os requisitos constitucionais, se tornaram advogados da União. O que a gente questiona hoje é, 20 anos após a Constituição, pessoas que não foram transpostos lá em 95, né, porque provavelmente não tinham os requisitos para essa transposição, estão sendo transpostos agora. Né? O que é que a associação fez? Nós solicitamos ao ministro e ao consultor-geral da União todos os processos e vamos fazer uma análise nossa. Né? Se a gente entender que a transposição é regular, a gente não vai se insurgir. Mas se a gente perceber que há transposições que são irregulares contra a lei, contra a Constituição, seguramente a gente vai se pronunciar sobre isso. Até porque nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que está discutindo justamente esta temática. Né? E se a gente perceber que está havendo alguma forma de irregularidade nessas transposições, não tenha dúvida que a associação, como não é defensora da carreira de advogado da União, vai envidar todos os esforços para que essas pessoas virem advogados da União. Aliás, para ser advogado da União, você tem que fazer concurso público específico de provas e títulos. Ao final, não é, de uma prova oral, nós temos hoje 5 fases de concurso, a pessoa, em sendo aprovada e nomeada, será advogado da União. Essa é a forma que a gente concorda e é a forma que a Constituição e a lei garante como forma de ingresso na instituição, na carreira. Tá? André, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você e os seus telespectadores. Tá, João. E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.